Daniel 2. Segura um pouco aí, tá, Adolfo? Eu te aviso. Daniel 2. Para quem não sabe onde fica Daniel, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, vai indo. Ezequiel, Daniel. Daniel, o livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Quem era Daniel? Quem era Daniel? Daniel era um jovem que foi raptado do seu país e vendido como escravo num outro país. Nem vendido, ele chegou em Babilônia já como escravo junto com seus amigos, companheiros de rapto. Império Babilônico invade Israel, leva, então, muitos jovens, muitas pessoas a cativeiro em Babilônia, dentre eles Daniel, jovem na época, e os seus amigos. E lá ele está. Daniel vai prosperando, vai sobrevivendo ali em Babilônia, até o momento que o rei de Babilônia tem um sonho. E nós vamos ler Daniel 2, todo o capítulo. Peço para você não ficar bravo, que ler a Bíblia faz bem, acompanhe a leitura, e depois nós vamos conversar sobre isso que nós lemos, Daniel capítulo 2. Diz assim o texto: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este sonho. Seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para saber está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que eu disse está resolvido, isto é, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigiu semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Talvez você conheça esses nomes como os nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, são as mesmas pessoas.
para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse ao Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. A Ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios de Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estavas tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó reis, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de barro e de ferro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu reino, poder, força e glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que vistes dos pés, dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será isso um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Mas, como os dedos dos pés eram parte de barro e em parte de ferro, assim uma parte do reino será forte, outra, porém, será frágil.
Quanto ao que viste do ferro misturado com barro do lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefes supremos de todos os sábios de Babilônia. E a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província de Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Louvado seja teu nome, Senhor, pelo texto que nós lemos. Pedimos a compreensão dele. Assim oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez você achasse que eu ia falar hoje sobre o dia amigo. O dia amigo já teve o seu momento de compartilhar testemunhos. Domingo passado, nós tivemos a eleição para presidente da República em terras brasileiras. E o cenário, o mapa eletivo do Brasil foi bem diferente do que costuma ser. Nós pudemos ver ali dois Brasis. Uma parte do Brasil votou num candidato e outra parte do Brasil votou no outro. E começa, então, alguns ataques em mídias sociais contra quem votou em A, contra quem votou em B. E eu imagino que você tenha escolhido um candidato, eu escolhi o meu, votei, se ganhou, se perdeu, não é essa a nossa preocupação aqui hoje. Nossa preocupação aqui hoje é saber que esse texto da Escritura consola o nosso coração, esse texto da Escritura nos dá esperança. Eu não creio que se Aécio Neves tivesse sido eleito, o Brasil seria melhor, assim como eu não creio que a presidente Dilma fará um Brasil melhor, ou nenhum dos dois, se houvesse um terceiro tipo ou pessoas, faria um Brasil melhor. Não é essa a nossa preocupação aqui. Mas esse texto da Escritura tem muito a dizer para os crentes e como nós devemos ser e como nós devemos proceder na casa de Deus e também como nós devemos proceder fora, onde o Senhor nos deseja. Eu não sei se você está preocupado com a política do país, mas quando eu olho para esse texto, e esse texto falou muito ao meu coração durante essa semana, nada tem a ver, entre aspas, com o dia amigo, mas tudo tem a ver com a nossa esperança, com aquilo que nós desejamos e aquilo que nós cremos. Porque a nossa preocupação deve ser aquilo que o Senhor deseja para nós. E como crentes, como falamos em todos os domingos que antecederam a eleição, nós devemos orar. Orar pelas autoridades. Foi Deus que colocou Nabucodonosor no poder. Daniel disse isso para ele. O Senhor, Jesus disse para Pilatos, quando Pilatos disse para Jesus, eu tenho poder para te prender, para te soltar, e Jesus disse, nenhum poder terias sobre mim se do céu não te fosse dado, conferido. Então o nosso Deus é o Deus que coloca reis e remove reis, como nós acabamos de ler. Mas algumas lições preciosas para esse texto aqui, desse texto aqui para você. Eu vou fazer um pouco diferente hoje, vou colocar alguns slides e de um modo diferente. Nós vamos dividir... obrigado. Eu mudo aqui no meio, né? Do lado. Aqui e aqui. É isso? Nós vamos dividir esse texto em alguns pedacinhos. Primeira lição desse texto é o próprio
sonho do rei e a sua inquietação. Então, o sonho e a inquietação do rei. Eu não sei se o microfone está atrapalhando, quer que mova um pouquinho para cá, para a esquerda, Guilherme? Põe lá perto do violão que eu acho... Ou isso. Obrigado, Guilherme. Deus te abençoe, Guilherme. O sonho e a inquietação do rei. Então vamos dar uma olhadinha nisso aí. Primeiro, a vida sem o Deus da verdade cansa. Essa é a primeira lição. Nabucodonosor era rei de Babilônia. Rei de Babilônia. Um homem que tinha nas suas mãos toda a prata, todo o ouro, todos os jardins, todos os animais, como o texto diz, todos os filhos dos homens. Mas era um homem cansado, estava inquieto. Esse homem, então, manda chamar todos os sábios de Babilônia. Eu acho que foi a primeira festa de Halloween da história. Todos os bruxos, todos os magos, todos os feiticeiros estavam presentes diante do rei. E o rei falou, olha, o negócio é o seguinte, eu quero o sonho e eu quero que vocês me deem a interpretação. E eles começam a dizer, ó rei, viva para sempre, rei, você é demais, nós somos seus fiéis súditos, você diz o sonho e aqui a gente explica para você a interpretação. Aí o rei disse, não, vocês vão me dizer o sonho e vão me dizer a interpretação do meu sonho. Olha, rei, nós amamos você, rei Nabucodonosor, você é o grande da Babilônia. E o rei disse, vocês estão querendo combinar palavras mentirosas para me enganar. Se vocês não me disserem o sonho, a interpretação, vocês vão morrer, eu vou destruir a casa de vocês e eu vou destruir a geração de vocês. Dentro desse primeiro tópico, nós vemos que o poder das trevas tem limite. O rei disse, eu quero o sonho, a interpretação. E aqueles magos, aqueles caldeus disseram, rei, o que o Senhor está pedindo, e eles usaram de verdade, o que o Senhor está pedindo, nenhum mortal sobre a terra pode fazer. Verdade. Mais ainda, o rei disse que as palavras mentirosas eram perversas. Mentira não é só mentira. Mentira perverte o outro. Mentira destrói. Entende? Vocês estão querendo combinar palavras mentirosas e perversas para me enganar. Eu vou matar vocês. Bom, a atitude de Daniel. Daniel fica sabendo disso. E fala, por que o rei está tão bravo? Por que é tão severo esse mandato do rei? O que nós vamos fazer? E ele, então, Daniel chega para Arioque e quer saber a situação. E Arioque faz saber o caso do rei. Sabe o que Daniel faz? Primeira coisa, Daniel tem fé. Espera aí, rei, não mata ainda não. Nós sabemos que um rei não pode voltar atrás. E quando ele coloca o sinete ali, o anel ali, manda o decreto, assinou, é morte certa. Daniel é um homem de fé. Ele diz, espera um pouquinho. Vamos estender esse prazo da mortandade aí, que nós vamos tentar resolver. A primeira coisa que Daniel faz é demonstrar fé. Daniel faz uma outra coisa. Daniel busca ajuda. Ninguém leva a carga sozinho. Sabe por que às vezes a gente ora de mão dada? Por que nós demos as mãos na rua ontem? Sabe por que na oficina que você trabalhou tinha um monte de gente com você? Nem o médico estava sozinho, tinha outros 2 colegas, ainda uma estudante de medicina aqui, os enfermeiros, todo mundo orando, o pessoal da oração aqui, porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Daniel vai lá e pede ajuda. Imagina o Edu fazendo pizza sozinho. Pelo menos as pizzas iam ficar mais redondas, mas ia demorar muito mais. Nós precisamos uns dos outros. Sabe o que Daniel faz? Ele admite que não era só ele o crente de Babilônia. Só eu sou crente aqui. Eu vou orar. Vocês ficam para lá, porque eu vou orar.
Nós precisamos uns dos outros. Daniel, então, convoca, divide a sua angústia com seus amigos, com seus irmãos, companheiros de tristezas. Porque Daniel, tudo indica que nunca mais viu o pai e a mãe dele. E os amigos de Daniel também nunca mais viram o pai e a mãe. E ali, com certeza, em muitos momentos, eles choravam com saudade de casa. Pode ter certeza disso. A Bíblia não fala, mas eu creio nisso. Porque nunca mais viram o pai e a mãe. Foram levados escravos para a Babilônia. E ali ficaram. Daniel morre lá. Daniel nunca voltou para casa. Ainda. Companheiros de tristezas. Que saudade de casa. Que saudade de Jerusalém. Que saudade de Judá. Daniel, então, convoca uma reunião de oração. Vamos orar. O rei vai matar todo mundo. E se a gente não orar, não é o bicho, é o rei que vai pegar. Vai matar todo mundo. Vai pegar a espada, vai matar todo mundo. Vamos orar. Crente precisa de crente. Crente precisa de crente orando junto. Nós precisamos orar junto. Sempre. Como é gostoso quando irmãos se reúnem para orar, seja na rua, seja em dupla, seja terça-feira, seja quinta-feira ao meio-dia, na casa um de outro, nós precisamos uns dos outros para orar. Olha quanta lição tem o texto. Estou no primeiro tópico. Meu Deus. Daniel podia fazer o seguinte: Senhor, dá o sonho, a interpretação para mim, mata todos os sábios, bruxos, feiticeiros de Babilônia. Porque eu sou crente. Daniel não faz isso, ele ora por aquelas pessoas. Quantas pessoas você lança para o inferno por semana? A Bíblia fala ao contrário, ore por eles. Você já mandou gente para o inferno? Eu não vou dar o exemplo do trânsito, senão a Márcia vai brigar comigo. Sempre fala do trânsito. O trânsito é o desafio diário do crente. O que eu fiz aqui, gente? Espera, ele volta. Tá bom. Ele voltará, está escrito. Daniel intercede também pelos sábios de Babilônia. E você? Intercede? Intercede pelo chefe, pela chefe. Intercede pelos subordinados. Intercede pelos seus parceiros. Intercede pelos seus vizinhos. Intercede por aquelas pessoas que todo dia desafiam você. Ou que são contra você. Por quantas pessoas você orou depois do dia amigo? Orem pelas pessoas que foram alcançadas aqui, receberam um folheto. Algumas nós nunca mais veremos. Aliás, a maioria. Oração. Daniel era um homem de oração. Ah, não, esse é o segundo, né? Terceiro tópico, o sonho. Então, Daniel é colocado na presença do rei. E agora vai contar para o rei o sonho, porque o rei sonhou e não lembrava, e estava atordoado, e ninguém podia fazer. E você leu lá que o sonho foi esse aqui, ó. Dá para apagar aqui na frente? Só um minutinho. Aqui que tem o laser. É. Então, nós temos aí uma cabeça de ouro, peitoral e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pé, parte ferro, parte barro. Foi esse o sonho. Sonhou isso aí. Olha, você viu uma estátua grandiosa, de aparência terrível diante de você, com todas essas formações. A cabeça era de ouro, braços e peitoral de prata, quadril de bronze, perna de ferro e pés, barro misturado com ferro. Quase que eu falei berro aqui, né? Foi esse o sonho. Ele sonhou com isso aqui. Aí ele sonhou que uma pedra cortada sem auxílios de mão, bateu com toda a força no pé dessa estátua e, a partir do pé misturado com barro, fez toda essa estátua, a começar pelo ferro com barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro virar pó. Depois que isso aconteceu, que ele sonhou essas coisas, ele viu então essa pedra crescer e se tornar uma grande montanha que encheu toda a terra. Esse foi o sonho. A interpretação de Deus para Daniel. Olha, vai dizer para o rei o seguinte,
que ele, rei, conforme nós lemos, é a cabeça de ouro. Nenhum império na história foi tão dono do ouro como a Babilônia. Tudo era de ouro em Babilônia. Por isso que Babilônia foi chamado do Império de Ouro. Depois, prata. Nós vamos ver que nos dias de Belsazar, descendente direto de Nabucodonosor, o Império Medo-Persa invade Babilônia e depois assume o lugar de Babilônia como império mundial, como potência mundial, Medo-Persa. Depois, nós vamos ver que o Império Grego, isso está em Daniel 8, você pode dar uma olhadinha lá, o Império Grego, com Alexandre o Grande, ou Alexandre o Magno, é o ventre e as coxas de bronze. Depois, o Império do Ferro, Roma, que a tudo esmiuça. E é o Império Romano que irá esmiuçar o Senhor Jesus numa cruz. Nos dias do Império Romano, Jesus é executado em cruz. E nós vamos ver, então, pé, ferro, barro, mediante casamento. Nós vamos ver depois com detalhes que é a Europa na situação de Roma dividida, que o Império Romano se divide. E, ao mesmo tempo que é passado, é futuro em relação a nós, porque esse império nunca deixou de existir. Uma pedra é cortada sem auxílio de mãos e arrebenta essa estátua toda. O que isso tem a ver com você e comigo? Primeira coisa, que Brasil nem é mencionado na Bíblia. Brasil não é mencionado na Bíblia, pastor? Não, Brasil está na categoria nações. Estados Unidos não é mencionado na Bíblia, está na categoria nações. Simplesmente. Alguns povos são mencionados na Bíblia. Mas é interessante que nós estamos na categoria mundo, nações, que para o Senhor, conforme está escrito em Isaías 40, diante dele é como uma gota que cai de um balde d'água. Estas são as nações diante do Senhor. Vamos para frente. Algumas lições para nós aí. Primeira, que os reinos desse mundo nada significam. Nada significam diante do Senhor. Eu convido você a ler comigo Isaías 40. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Isaías 40. Eu serei breve por conta do tempo. Isaías 40. Isaías 40, verso 21. Acaso não sabeis porventura, não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade ou em nada os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me compararei para que eu lhe seja igual, diz o Senhor? Nada, 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 nada. Quem é o Senhor? Os reis do mundo, os reinos do mundo, para ele nada são. Quem é a rocha? Cristo. Cortada sem auxílio de mãos. Jesus Cristo é a rocha, a pedra cortada sem auxílios de mãos. Por que sem auxílios de mão? Lá em Romanos está escrito assim: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo? Ninguém. Cristo veio porque Ele quis. Quem redimirá? Quem salvará a minha alma? Cristo. Ele veio porque Ele quis. Porque o Pai
quis, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele trará um dia o seu reino e deixará em pó todos os outros reinos da história, a começar pelo reino do anticristo. Ele vai aniquilar todos os reinos da história. Todos eles. Vai colocar pó na história e dizer que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Está escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vem com um cavalo branco, seguido do seu exército que há nos céus, e todo olho verá, e toda a terra verá a sua glória. Você está preocupado com a situação do país? Você está preocupado se os impostos irão aumentar, se a violência irá aumentar, se a pobreza irá aumentar? Você pode ter certeza que pode diminuir aqui e acolá, mas o colapso vem, está escrito. Eu poderia gastar muito tempo falando disso aqui. Esse assunto, por exemplo, quando nós damos aula sobre ele, nós demoramos 6 meses. Mas a nossa pátria está nos céus. Nós vamos reinar com Cristo um dia. O Senhor Jesus Cristo é Rei dos Reis, Ele venceu a morte, Ele está vivo, Ele está à destra do Pai no seu trono. E esse mundo não está, isso aqui, longe do controle do Senhor Jesus Cristo. Não há 1 milímetro do céu e na terra, desse universo, em que Jesus não possa dizer é meu, porque tudo é dele. É questão de tempo, Ele vai mostrar para o mundo a sua glória. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele bradou em alta voz, está consumado, eu fiz. Jesus Cristo é a rocha cortada sem auxílio de mãos, e um dia o seu reino encherá toda a terra, o seu domínio se estenderá de mar a mar. Jesus Cristo voltará um dia com poder e glória, com a sua noiva adornada, ataviada, a sua amada igreja, e todo olho verá. Martinho Lutero, a reforma agora, dia 31, termina o seu hino, o Castelo Forte, dizendo, com ele reinaremos. Não são palavras de Martinho Lutero, mas de Paulo a Timóteo, se formos fiéis, com ele reinaremos. Porque Jesus é o Rei dos Reis. Esse mundo vai de mal a pior. Os sinais estão aí, né, Anderson? Os sinais estão aí, as evidências estão aí. E nunca nós vimos tantas pessoas com tanta sede do Evangelho. E eu creio que é por isso que o Senhor permitiu que você estivesse ali. Jesus Cristo disse, o meu reino não é desse mundo. E se o reino de Cristo não é desse mundo, muito menos o seu. Não se preocupa com as coisas desta vida. Precisamos ser bons cidadãos? Sim. Precisamos pagar os nossos impostos? Sim. Ainda que gemendo, sim. Precisamos honrar as autoridades? Senhor, está difícil? Sim. A Bíblia diz para nós orarmos pelos reis e todos os investidos de autoridade. Então você se humilha diante de Jesus e faz o que Ele mandou. Porque se nós precisarmos fazermos isso de acordo com as nossas convicções, nós estamos fritos. E quando Paulo mandou nós orarmos pelas autoridades, ele só teve Cláudio, Calígula e Nero como imperadores. Só imperador gente boa. Um botou um cavalo no Senado. Esse aqui é o meu maior conselheiro. Incitatus, o cavalo. E Paulo, ora por ele. Ele tá lelé, ore por ele. Para que você tenha dias de paz. Em vez de ir para a rua, protestar, fazer isso aqui, panfleto, sei lá o quê. Ora para que o Senhor deixe a gente fechar a rua ano que vem. Porque durante 3 anos nós tentamos e não conseguimos. Dessa vez deu tudo certo. Ora para que a gente possa distribuir água na rua e dizer Jesus te ama. Porque pode ser que um dia isso seja proibido. Ora para que você possa continuar cultuando de porta aberta. Porque as portas estão abertas.
As janelas estão abertas. Ore para que você possa levar Jesus Cristo para a rua e pessoas possam aceitar Jesus lá na rua. Pessoas oraram com a Derlene ontem, entregando a vida a Jesus na rua. Pessoas oraram com o André e com o Marcos aqui, entregando a vida a Jesus. Pessoas vieram trabalhar e ouviram de Jesus. Que é isso que vocês estão fazendo? Os vizinhos hoje nos cumprimentaram sorrindo. Oi, tudo bem? Olha, foi bonito ontem. Ora para que isso continue. C.S. Lewis disse, olhe para o céu, ganhe o céu e você ganhará esse mundo para Jesus. Ganhe esse mundo e você perderá os dois. Nossa vida não é aqui. O nosso reino não é aqui. Seja lá quem estiver no poder, viva como crente. Uma das coisas mais lindas do dia amigo não foi dita aqui, eu vou dizer agora. Foi a igreja varrendo a rua, mostrando que nós somos como crentes limpos. Nós recolhemos o lixo. Isso é cidadania. Isso é mostrar para o mundo que o nosso Deus nos limpou dos nossos pecados. Por isso nós vamos limpar a rua também. Nós servimos a um Deus santo. Daniel continuou orando, vivendo e sendo servo de Deus. E Deus o exaltou sobre Babilônia, por incrível que pareça. O rei engrandece a Daniel, mas dias depois, esse mesmo rei que disse, olha, o seu Deus é demais, o seu Deus é Deus dos deuses, é rei dos reis. Dias depois ele faz uma estátua grande, acho que ele, talvez, a Bíblia não fala, fez uma estátua igual ele sonhou lá, fala, prostra diante da estátua aí, se não prostrar diante da estátua, vai para o forno. Vai para a fornalha. Dias depois, esse rei que disse isso, tentou matar os amigos de Daniel numa fornalha. Eu não sei quem aqui orou entregando a vida a Jesus, de fato fez isso. Eu não estou preocupado, a nossa preocupação é semear. E que do alto da sua glória o Senhor ratifique cada uma das decisões tomadas. E alguns frutos que nós fizemos na rua, outros irmãos irão colher. Aqui na IPI, na Igreja Batista, na igreja que tem aqui na esquina, na nossa, na Assembleia de Deus de Heliópolis, não sei, mas ouviram, porque o reino de Deus é muito maior do que a gente imagina, e a sua igreja está espalhada pelo mundo. O rei ficou louquinho depois que ele fez isso. Vai viver como uma raposa, comendo grama, literalmente. Até que aí sim, ele reconhece quem de fato é o Senhor. Por isso que nós devemos orar. Eu queria que nós lêssemos todo esse texto, esses 2 versículos para nós encerrarmos. Apocalipse 15, 3 e 4. Nós vamos ler a uma só voz. Apocalipse 15, 3 e 4. Eu vou ler o 2, e aí a hora que eu entrar no 3, vocês entram junto comigo, vamos ler a uma só voz. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam de pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, todos, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. De ano em ano, todas as nações se curvarão diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que quer gostemos ou não,
Todo joelho se dobrará e jurará toda língua, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é Jeová, que Ele é o Senhor. Quem não fizer isso neste mundo, fará em trevas um dia. Na condenação eterna um dia, se levantará para dizer que Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso que nós estamos levando essa mensagem. Dobre-se diante de Jesus hoje, porque os reinos do mundo passarão. Lá em Apocalipse 12 diz que houve festa no céu. Houve alegria no céu. Porque o reino do mundo foi entregue ao seu Cristo. O Senhor Jesus Cristo é Rei por excelência. Sabe o que o Senhor Jesus espera da sua igreja? Primeira coisa, fé. Segunda coisa, adoração. Adore. Terceira coisa, evangelização. Nós existimos para pregar evangelho. Nós existimos para adorar o Senhor. E nós não fazemos essas duas coisas sem fé. Até que Ele venha. Maranata, vem Senhor Jesus. Deus te abençoe.